Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a todos que estão aqui. Estou vendo aqui visitantes aqui na nossa igreja. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por aqueles que estão nos assistindo pela internet também. Que sejam bem-vindos ao nosso culto online. Nós vamos pedir a orientação do Senhor para o culto dessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos na tua casa nessa noite, para mais uma vez, Senhor, te prestarmos o culto. Que o teu Espírito Santo possa nos conduzir à adoração, Pai, e que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado, para que nós possamos estar aptos a entrar no teu trono de graça, Pai, lavados e remidos dos nossos pecados. Pai, que tudo que fizermos aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, que tu possas estar alcançando cada coração que vai estar aqui nessa noite, ou que já está aqui nesse salão de culto, e aqueles também, Pai, que vão nos ouvir pela internet, que possam receber a tua palavra em seus corações e ela produzir os frutos, Senhor, que lhe apraz. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar convidando aos irmãos que estão aqui em nossa igreja, que estiverem no grupo, né? Eles possam estar aí colocando, compartilhando com seus amigos, seus parentes, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Você pode estar compartilhando agora, e com um compartilhar, você pode alcançar alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus, que vai receber as músicas, que vai receber a palavra em seu coração, e tudo aquilo que fizermos na casa do Senhor pode estar alcançando uma alma, e essa alma se render aos pés de Cristo Jesus. Então você pode fazer isso compartilhando. Então, quando chegar em casa, irmãos que forem assistir o seu culto, podem estar compartilhando com outras pessoas, para estarem recebendo essa mensagem em seus corações. Antes de passarmos o primeiro louvor, eu quero dar uma palavra sobre um irmão, a despedida de um irmão da nossa igreja. Partiu para a eternidade o irmão Paulo. Ele foi alcançado por essa doença terrível, a Covid-19, e hoje pela manhã, quando terminamos o culto, estávamos indo para a nossa casa e recebemos a ligação do Paulo Tiago, que é filho do irmão Paulo, e ele nos comunicou a partida do nosso irmão nessa manhã. E vamos estar orando pela família, Vera, Thalia, Paulo Tiago e Thierry também, são os filhos, do irmão Paulo. Vamos estar intercedendo por essa família, para que Deus dê forças a esses irmãos. É difícil a gente assumir o púlpito logo depois que tem a partida de alguém, porque a gente carrega uma carga de sentimentos muito grande, porque não só o sentimento que nós, como homens, pastores, mas homens e limitados que somos, nós sentimos uma falta muito grande de alguém que parte, ainda mais de alguém que eu tinha uma afinidade bem antes de vir aqui para a igreja. Eu e a família do irmão Paulo, a Cristina, a minha família, por parte dos irmãos, nós temos um relacionamento muito forte com essa família, e compartilhar desse momento difícil, mais complicado ainda, porque a gente não pode estar perto, porque estamos vivendo esse momento terrível, onde nós não podemos estar dando uma atenção às pessoas que amamos, não podemos estar perto, e gostaríamos de ter ido lá, gostaríamos de estar mais junto da família, mas não podemos. Mas trago a carga dos irmãos, a carga sentimental, porque eu sei que isso foi muito duro para nós recebermos essa notícia, mas a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Assim Jeremias falou, e assim nós devemos fazer também. O que nos dá esperança? O amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que um dia estaremos também junto com o irmão Paulo, junto com o irmão Erison, que também foi ceifado por essa enfermidade, irmãos amados que já estão na glória, mas nós encontraremos eles na glória também. A esperança que está em Cristo Jesus está em nossos corações. Então eu gostaria de trazer essa palavra antes de começarmos esse culto. A gente sabe que quando realizamos um culto, toda a honra e toda a glória é direcionada para Deus. A gente não vem para receber, a gente vem para dar, a gente vem para entregar a nossa adoração. E o nome de Jesus, ele
é engrandecido, mas o nome de Jesus ele é engrandecido na morte de um dos seus. Então, nós vivemos para Cristo e morremos para Cristo. Então, o irmão Paulo morreu para Cristo, então foi para a glória de Deus. Então, é importante darmos essa palavra, porque até a morte dele é para a honra e glória do nosso Deus. E vamos continuar orando, vamos continuar nos apegando cada vez mais a esse Deus, que nos traz tudo aquilo que nós precisamos para enfrentar esse momento difícil. Um grande abraço no coração da família, um grande abraço na irmã Vera, nos seus filhos, que nós amamos muito. Vamos ficar de pé, vamos estar louvando ao nosso Deus com o primeiro cântico. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou,
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. E essa ressurreição é a que nos dá a maior esperança, que está na vitória sobre a morte. Nós vamos estar nesse instante dando a oportunidade àqueles que quiserem fazer os seus, depositar os seus dízimos e ofertas nos gasofilácios da nossa igreja. Para aqueles que nos acompanham pela internet ou que vão acompanhar, nós estamos colocando aí o número da conta e o CNPJ da nossa igreja, para você contribuir com o valor que propor em seu coração. Se você quer contribuir com a obra de Deus, aí está a oportunidade. Nós fazemos isso porque sabemos que tem pessoas que são tocadas a ajudar a obra do Senhor, até pessoas não crentes. Elas, quando veem que é algo que precisa ser feito, Deus toca em seus corações, elas assim o fazem. Por isso que nós damos essa oportunidade, mas não apelamos para nenhum valor. Nós apenas damos a oportunidade colocando em nosso culto, esse momento de culto, porque entendemos que é um momento de culto com os nossos bens. Nós vamos estar nesse instante fazendo a nossa intercessão com a coluna de oração da nossa igreja. Nós temos a igreja, nós temos as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, nós temos também a família pastoral. Nós temos o Fábio Silva. Fábio Silva, ele acompanhou o culto nessa manhã. Eu não sei se ele tem acompanhado, os seus irmãos da mídia já têm visto ele entrando nos nossos cultos, mas nós temos visto outras pessoas que estão entrando no nosso culto e participando, mandando mensagens. A gente quer mandar um abraço a todos eles. Eu entrei pela manhã, logo depois do culto da manhã, vi alguns nomes que eu não conheço, mas eu já quero mandar um abraço para vocês que estão sempre participando dos nossos cultos, as famílias que assistem o nosso culto também, às vezes não entram na participação ali na conversa, na hora do culto ali, entre informações que dão, pedindo orações, mas a gente encontra pessoas na rua e falam para a gente: pastor, estou assistindo o culto da sua igreja, eu e a minha família. Já encontrei muitas pessoas que já falaram isso para mim, e isso é bom porque não está apenas restringindo aqui ao nosso salão de culto. Nós estamos alcançando pessoas que estão em casa, que não têm condição de estarem na igreja, e pessoas também que ainda não são membros de uma igreja evangélica e já têm assistido, e já teve até conversões no nosso trabalho, e nós não sabemos de outras conversões que tiveram, sabemos de uma que foi nos dita, mas como é importante nós estarmos aqui no nosso salão de culto, intercedendo por essas pessoas que vão assistir o culto também em suas casas.
elas vão ser alcançadas pela palavra de Deus e tocadas pelo Espírito Santo. Então nós temos o Fábio Silva, a Shirley, que está grávida. Se os irmãos não assistiram o culto da manhã, não acompanharam, a nossa irmã Shirley, esposa do irmão Pedro, está grávida, e vamos pedir por ela, para que ela esteja protegida nesse momento tão difícil. Nós temos o irmão Medeiros, a irmã Leia. O irmão Medeiros, ele está saindo do quadro da Covid-19, ele e a irmã Leia pegou de uma forma mais branda, mas o irmão Medeiros desenvolveu inclusive uma pneumonia, está tratando. Então vamos orar pelo irmão Medeiros. Hoje pela manhã, de tarde, melhor dizendo, nós estávamos conversando, ele tossindo muito, e a gente precisa estar aí orando por essa família. Bom, pela família enlutada do nosso irmão Paulo, vamos continuar orando pela irmã Vera, que ainda está em tratamento também dessa enfermidade. A cunhada da irmã Leia, o cunhado da irmã Leia, que está também internado. A irmã Marisa, que agradece, né, por um negócio que ela realizou. A dona Edmeia, mãe da irmã Edir. A irmã Darcy, que está enferma. A Beth, que está se recuperando, a minha cunhada. O Joaquim Henrique, que operou. Os irmãos que não vieram pela manhã, nós demos essa informação. O Joaquim Henrique é aquela criança quase que recém-nascida. Ela deve ter uns 35 dias de vida, por aí, ou até mais um pouquinho. Acho que não deve ter chegado a 3 meses ainda de nascida. Nasceu com um probleminha no coração. Essa semana operou, foi bem na operação. Vamos continuar orando para que Deus esteja tratando dessa criança. A Rosana Carrara, irmã do nosso irmão Wilton. A Benaia, porta de emprego. A Adriana, esposa do André. O Anderson Silva, filho do Amaro. A dona Marlene, mãe da Cristina. Os irmãos Deusi, Francisca, Antônio Miguel. A irmã Nazaré, Maria Elita, Taizinha, que está aqui com a gente. Carlos Mendes, o irmão Isaías, que precisa muito das nossas orações. Está enfrentando uma enfermidade grave e está suportando. Vamos continuar cobrindo em oração. Os médicos, os enfermeiros, o remédio para a cura da Covid-19, não só a vacina, mas que nós possamos desenvolver algo que cure realmente, que seja um remédio, né, para aquelas pessoas que contraem essa enfermidade. O bairro de São José, Maricá e autoridades. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque temos aqui em nossa coluna de oração agradecimentos, vitórias, conquistas que vêm do Senhor. Sabemos disso. E as pessoas que foram alcançadas por essas bênçãos também sabem disso, Pai, e glorificam o Teu nome. Pai, nós queremos colocar os outros irmãos, as outras pessoas que fazem parte, Senhor, dessa coluna de oração. Toma-os em Tuas mãos. Entra com providência, Pai. Alcança-os em suas necessidades, e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um deles. No nome de Jesus. Amém. Continuando a louvar ao nosso Deus, nós vamos estar cantando o cântico Enche-me. Provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu
assentar, irmãos. Vocês, irmãos, repararam, a gente agora tem o Dirceu aqui com a gente, nos ajudando no louvor, somando conosco no louvor. O Dirceu vem de uma igreja batista, está vindo para a nossa igreja junto com a Rosimeire, né? E a gente descobriu que ele tinha um talento para a área da música, só que ele nos surpreendeu mais ainda, né? Porque ele usou o termo assim: eu estou meio barrigudo para tocar o contrabaixo, como dizendo assim, estava sem prática, né? E olha, se ele está sem prática, sendo usado dessa forma, né, que Deus continue te dando essa falta de prática, mas usando você na obra do Senhor, tá? E a gente agora tem mais alguém somando conosco aqui no louvor. Que Deus te abençoe, Dirceu, que você possa estar aí com esse ministério, abraçando com toda a responsabilidade, com todo o privilégio que é estar adorando ao nosso Deus. Nós vamos estar lendo em João capítulo 15, versículos de 1 a 11. E o tema da nossa mensagem é: temos que estar em Jesus. Temos que estar em Jesus. É a diferença de com Jesus do que em Jesus. Em Jesus é além. Onde Jesus é estar andando com Ele lado a lado, é estar andando com Ele de vez em quando, né, em algumas ocasiões, mas estar em Jesus é estar na mesma essência dEle, na mesma comunhão com Ele, estar nele, junto com Ele, ligados a Ele. E Ele fala isso aos seus discípulos, Ele fala isso aos seus apóstolos, em um momento em que era um momento difícil para Ele, difícil para os seus apóstolos, mas a gente vai estar vendo aqui que isso vem até nós. Isso não foi dito apenas àqueles discípulos, àqueles apóstolos, mas a todo aquele que ouve a sua voz, atende o seu chamado, quando Ele chama através do evangelho que é pregado, e essa pessoa aceita Ele como Salvador de sua vida. Essa pessoa tem uma ligação com Cristo, ela precisa ter essa ligação com Cristo em Jesus. E o texto, ele está na Nova Tradução Linguagem de Hoje. Os irmãos que quiserem acompanhar aqui, vão estar acompanhando na mesma tradução, que diz: Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas Ele corta, embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas Ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem, e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostra que são meus discípulos. E assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, e eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Pai amado, Senhor, usa-me, Senhor, nesse momento, na reflexão da Tua palavra. Fala, Senhor, ao meu coração e ao coração
de todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, a reflexão dessa palavra, que Tu possas me esvaziar e me encher de Ti, Pai, no nome de Jesus, amém. Aqui a gente vê Jesus em os últimos momentos, essas palavras que estão sendo ditas aqui no livro de João, são palavras ditas naquele momento de ceia, aonde Jesus estava comemorando a última Páscoa com os seus discípulos. A Páscoa, ela era um momento em que as pessoas se uniam e ali eles preparavam uma ceia, comiam juntos, e ali havia o cordeiro, havia as ervas amargas, havia tudo aquilo que estava estipulado lá desde o Egito, quando o povo saiu do Egito. Eles faziam a mesma coisa na libertação do povo da escravidão egípcia, e assim aquele povo saía liberto, livre, não mais escravo. E Jesus, naquele momento da Páscoa, estava realmente indo aos passos de cordeiro para a cruz. Ele seria o cordeiro pascal que tira o pecado do mundo, aquele cordeiro que João Batista apontou para os seus discípulos e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, naquele momento, ele se preparava como cordeiro de Deus para ir até a cruz. Os seus discípulos não sabiam, Jesus sabia, e ele já os confortava antes, para que eles estivessem preparados para aquele momento, porque seria uma dura perda para os seus discípulos. Então, naquele momento vinha o conforto do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessas últimas palavras, Jesus estava instituindo uma nova aliança no novo pacto, no pacto do sangue, do meu sangue. Ele falou, do sangue dele haveria um novo pacto, e essa aliança era uma aliança com Deus, não por méritos nossos, não por alguma coisa que a gente possa fazer, não por alguma coisa que a gente poderia entregar para ter uma aliança com Deus, porque nada daquilo que nós temos é possível para se fazer uma aliança com Deus, é colocado diante de Deus, porque os pactos eram feitos assim, as alianças eram feitas assim. Quando um povo, ele queria fazer uma aliança com outro povo, eles colocavam diante daquela situação, diante daquela aliança, coisas que eles poderiam oferecer, e Deus, na sua misericórdia, Ele sempre colocou uma aliança para com o homem, com Abraão, por exemplo. Quando Ele chamou a Abraão para uma aliança, Abraão não tinha nada para oferecer. Abraão colocou a sua fé naquela aliança, mas Deus colocou tudo à disposição de Abraão. Vá, Abraão, você será uma bênção. Colocou as bênçãos dele sobre Abraão no pacto da aliança. E na nova aliança com Jesus Cristo, o que seria colocado para nós? A bênção de Deus maior, que é Jesus Cristo, a maior bênção que Ele poderia dar a toda a humanidade, o seu próprio Filho. E ali Ele institui a nova aliança. Mas Ele coloca diante daqueles discípulos e de nós uma alegoria. A alegoria é o uso de figuras e objetos que significam coisas, são comparados às outras coisas. Um objeto, algo que está fazendo comparação a alguém ou a alguma coisa. E a gente, quando ouve Jesus falando aqui aos seus discípulos e a nós precisamos estar atento a cada detalhe, porque cada detalhe é importante para nós, para a aplicação da nossa vida e para o que Jesus estava querendo falar aos seus discípulos, quando Ele está colocando essa alegoria. E nessa alegoria nós vemos três coisas. Nós vemos a videira verdadeira, o lavrador e os ramos. E Ele começa a dizer, em primeiro lugar, eu sou a videira verdadeira. Então, nós temos que estar em Jesus, porque Ele é a videira verdadeira. Mas pastor, se Ele fala que é a videira verdadeira,
Existia uma outra videira, então, que é falsa? Eu pesquisando sobre a questão dessa árvore, né, que produz uvas, eu estava buscando se a comparação era com alguma árvore que era uma videira, mas que ela era uma videira falsa. E a gente tem que contextualizar o lugar. E aí eu vi que ali, naquela região, não existia essa videira falsa. Eu falei assim, complicou. Como é que eu vou falar sobre essa questão da videira verdadeira e a videira falsa, colocando ali a alegoria de uma árvore falsa? Só que quando Jesus ele fala que eu sou a videira verdadeira, ele estava querendo usar um contexto do Antigo Testamento, no qual Israel era apresentado como a videira, aquela árvore que ele tirou e plantou lá em Canaã, e ali era a árvore plantada de Deus. E os seus discípulos estavam vivendo um contexto no qual eles estavam inseridos no Israel antigo. Eles eram judeus. E o que os judeus eles achavam? Espera aí, eu faço parte do Israel de Deus, do povo que ele separou, do povo escolhido de Deus, então eu já sou salvo. Jesus Cristo estava querendo mostrar para eles que não é povo que salva, não é religião que salva, não eram coisas que haviam ensinado ali aqueles teólogos de então, os líderes religiosos que estavam indo para um caminho no qual a religião já não estava conseguindo alimentar o povo com aquilo que era verdadeiro, já estava sendo introduzido coisas que estavam, ao invés de ajudar o povo a chegar até Deus, estava atrapalhando o povo a chegar até Deus. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes, eles já estavam começando a ser contaminados com a sujeira que há no mundo. Eles estavam começando a ser contaminados pelo amor ao dinheiro, por exemplo, pela liderança à frente do povo, tanto que eles entregam a Jesus com medo de perder a liderança espiritual que eles tinham sobre o povo. A liderança política, eles eram líderes políticos, eles já estavam sendo contaminados. E a videira que Deus trouxe e plantou em Canaã, ela tinha tudo para dar certo. Mas o que aconteceu com o povo de Israel? Ele não começou a produzir frutos que estavam de acordo com aquilo que Deus esperava daquela videira. E aí, Deus providencia uma árvore na qual nós poderíamos nos ligar, e se ligando nessa árvore, nós vamos ter a certeza que estaremos nos ligando naquilo que realmente liga a Deus, não um povo, não uma religião, não uma igreja. Não é a igreja batista que salva. Se alguma igreja chega e fala o seguinte: nós somos a igreja que salva, pronto, o evangelho caiu por terra. A verdade do evangelho caiu por terra. Não é a igreja batista que salva. Mas quantas vezes a gente vê igrejas se declarando as igrejas que têm o monopólio da salvação? Nenhuma igreja tem o monopólio da salvação, só Jesus Cristo, só Ele é a videira. E se nós não estivermos ligados a Jesus Cristo, nós não estaremos ligados a Deus. Não é uma igreja que liga uma pessoa. Eu sou membro de uma igreja. Olha, se nós formos ver aqui o contexto também, Jesus Cristo estava falando a quem? Os seus discípulos. A quem? Aos 12, aos 11, melhor dizendo, porque Judas já tinha ido embora naquele momento. Judas já tinha tomado o pão e ido embora para trair o nosso Senhor Jesus Cristo. Haviam 11 ali. Então eram aqueles que estavam ligados, eram os seus discípulos. Então isso é muito sério para nós que somos crentes, que estamos dentro das igrejas. Olha, dentro das igrejas terão ramos que serão cortados e lançados fora.
pessoas que vão escutar, ouvir a palavra de Deus, vão saber da necessidade de estarem unidos com Cristo, tirando dele aquilo tudo que nós precisamos, mas essas pessoas estão ligadas à membresia da igreja, não estão ligadas a Cristo. Nós temos que nos atentar para isso. Quando vem um texto que fala diretamente a nós que estamos dentro da igreja, e aqueles que estão fora, unem-se a Cristo. Procurem a Cristo nesse momento. Eu me lembro que quando estava cuidando do pai da Cristina, seu Mário, e eu estava no hospital com ele, uma menina, uma senhora, né, melhor dizendo, estava com o seu pai ali deitado também numa cama próxima, e aquela menina, ela virou para mim, e a gente conversando, eu e o seu Mário conversando, e ela me perguntou o seguinte: olha, vocês são crentes? São. Olha, meu pai, eu acho que não vai conseguir sair daqui do hospital. Meu pai, ele não vai superar essa enfermidade. Eu, que sou filha dele, já falei de Jesus, já preguei o evangelho para ele, ele não abriu seu coração, porque ele está preso a uma religiosidade, mas ele não abriu seu coração ainda para Jesus. Eu não sei o que fazer. Vocês podem conversar com ele. E eu estava conseguindo andar, seu Mário estava deitado. Eu falei: seu Mário, espera só um pouquinho que eu vou lá conversar com ele. E quando eu cheguei perto, me identifiquei com o pastor. Ele falou: não quero saber de igreja. Eu falei: não, mas eu não vim falar de igreja. Eu não vim falar de igreja. Eu não sou pastor de igreja. Eu sou o pastor que prega Jesus Cristo. Tira a igreja, tira tudo nessa conversa que nós vamos ter agora. Deixa tudo de fora. Tudo de fora. Eu não vou te falar de religiosidade, eu não vou te ensinar nenhuma doutrina a respeito de qualquer coisa que você já tenha aí guardado em seu coração. Só quero falar uma coisa para o Senhor. O Senhor precisa abrir o seu coração para Jesus. Eu venho aqui falar de Jesus, que é o mais importante de tudo. Vamos falar de Jesus nesse momento? Vamos. E aí nós começamos a falar de Jesus. E naquela conversa, ele chegou e falou assim: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero. Certa vez eu era pastor de uma igreja batista também, uma outra igreja batista, e sempre quando a gente acabava os cultos na praça, nós tínhamos um culto numa praça do bairro onde eu era pastor, ali em Arrastão. A gente fazia um culto todo quarto domingo, como a gente estava fazendo aqui na nossa igreja, e aquele bairro era um bairro muito apegado a algumas religiosidades que traziam um peso espiritual, que prejudicava aquele lugar. A realidade era essa. Logo assim que eu entrei e tomei posse naquela igreja, eu pude perceber isso, porque no dia que eu estava lá, estava havendo vários cultos com a intenção daquela religiosidade que já existia naquele lugar. Claro que eu não vou falar da onde vinha os cultos e nem que cultos eram, mas aqueles cultos não estavam direcionados ao louvor e adoração a Deus, estavam a outras coisas, e o momento era pesado. Meu pai, já bem idoso, do meu lado, e eu olhei para o lado, os braços do meu pai tremiam, as pernas também. Meu pai estava recebendo uma carga espiritual muito grande naquele momento. Eu percebi isso. Eu botei a mão no braço dele e falei: o senhor está nervoso? Ele olhou para mim e falou a seguinte frase: você tem certeza que você quer pastorear nesse lugar? Porque sabia que naquele lugar estava operando forças malignas muito grandes, muito poderosas. Que o diabo, ele não é fraquinho não, ele tem um poder, e ele pode destruir a vida das pessoas, ele pode prejudicar as pessoas em todas as áreas que nós possamos imaginar. Ele pode atuar e pode prejudicar. E naquele dia eu falei para papai: papai,
Eu vou, porque Deus me chamou para aqui. Continuamos, começamos a pregar ali, e num dado momento, aquilo foi perturbando os lares que estavam ali em volta da igreja. E várias famílias iam lá na porta da igreja e falavam: pastor, pelo amor de Deus, dá uma chegada lá em casa, ora lá pela nossa casa, porque está difícil até de entrar na nossa casa. Sim, olha, nós viemos procurar ao Senhor porque nós precisamos ter Jesus dentro da nossa casa. Aí a gente ia lá e orava. Olha, fatos pavorosos estavam acontecendo ali. E eu perguntava: o que você está vendo? Qual lugar que está acontecendo isso? As pessoas ali, eu ia ali. Eu ia ali, naquele lugar. Me ajoelhava em camas, ficava em quartos nos quais coisas estavam perturbando a mente das pessoas. Mas aquelas pessoas, elas não precisavam do pastor. Aquelas pessoas, elas não precisavam de um irmão poderoso dentro da casa deles. Aquelas pessoas não precisavam da igreja batista ali. Aquelas pessoas precisavam de Jesus. E a gente ia ligados a Jesus e deixava Jesus atuar. E Jesus fazia aquilo que Ele precisava fazer, porque Ele é a videira verdadeira. Nós levávamos a verdade para dentro da casa, aonde a mentira tinha tomado conta daquele lugar, e estava produzindo ali o terror no seio daquela comunidade, dos lares que estavam ali. Eles precisavam de Jesus, e a gente ia pregar Jesus. E na praça, a gente pregava Jesus na praça. No final, eu falava assim: você ouviu a palavra de Deus? Você aceitou ela no seu coração? Procure uma igreja no qual prega Jesus Cristo. Um irmão da igreja virou para mim e falou assim: pastor, não concordo com o apelo final do senhor. Um dia um irmão veio procurar: não concordo com o apelo final do senhor. A gente tem um trabalho grande. A gente pega as caixas lá na nossa igreja, desce com as caixas aqui para baixo, a gente prepara o culto, os irmãos da igreja vêm. O primeiro culto que nós fizemos, só para ter uma ideia, irmãos, estava eu, a Cristina e mais um irmão, né, Cristina? Eram 3 pessoas no primeiro culto. Choveu. Nós pudemos ali ver 2 realidades naquele dia do primeiro culto. 3 pessoas fazendo culto embaixo de uma marquisezinha naquele bairro, e um outro bar aberto, servindo ali bebidas, servindo uma série de coisas. Bar lotado de gente, lotado. Não havia marquise naquele bar, e as pessoas acabavam de brincar ali, beber ali, saíam na chuva e começavam a pular. Aí a gente olhava e falava assim: nós, igreja, eles, o mundo. Nós, os filhos da luz, eles estão nas trevas. Eles são mais diligentes do que nós. A Bíblia falou isso, a Bíblia fala isso. Eles trabalham mais do que nós, mas nós estamos ligados à videira verdadeira. Mas desde aquele primeiro culto, eu acabava o apelo, eu falava: procure Jesus. E aquele irmão falou: pastor, procure a igreja. Aí eu falei: irmã, nós não somos membros de uma igreja para pregar igreja, nós somos membros de uma igreja para pregar Jesus. Se a pessoa ela está afastada de uma igreja presbiteriana e ela aceita voltar para Jesus, ela volta para uma igreja presbiteriana que prega Jesus Cristo. Se aquela pessoa está afastada de uma Assembleia de Deus, ela volta para uma Assembleia de Deus, no qual a família dela pode estar lá, e ela tem raízes lá, ela volta para Jesus. Se aquela pessoa é da Deus e Amor, se aquela pessoa é da congregacional, não importa qual igreja, qual a denominação, importa Jesus. Ele é a videira verdadeira. Em segundo lugar, temos que estar em Jesus, porque quando estamos em Jesus, temos um Deus que realmente é dono
e que cuida de nós. O que diz a palavra? Meu pai é o lavrador. O que faz o lavrador? Ele cuida. Então, quando nós colocamos o poder de Deus para atuar na nossa vida, o que diz aqui o texto? Que o lavrador, ele limpa os ramos. Limpa os ramos. Por quê? A videira, ela é uma árvore fabulosa, ela era uma das árvores mais apreciadas pelo judeu. Mas se nascer ali uma videira na tua casa e essa árvore ela começar ali, né, a desenvolver, você tem que colocar ela com cuidado, você tem que fazer algumas bases para que ela possa alcançar os galhos e ela ficar em cima dos galhos. Por quê? Se ela ficar arreada, o que acontece? Aquelas uvas vão ser prejudicadas, não é verdade? E por que o lavrador limpa? Por que o lavrador limpa? Porque a videira, quando ela começa a produzir os seus cachos, são os frutos, aquelas folhas que nascem excedendo naqueles galhos, elas precisam ser podadas. Sabe por quê? Porque aquelas folhas, elas podem puxar a seiva que está direcionada aos frutos. Então o lavrador tem esse cuidado, até para que também alguns bichos não estejam ali afetando também aquela videira, estejam atacando a videira. Então o cuidado do lavrador é esse para com os ramos. Se nós estamos ligados em Cristo, o lavrador está cuidando de nós. Por isso que nós devemos estar ligados com Cristo, porque tudo aquilo que vai atrapalhar a nossa vida, Ele poda. Tudo aquilo que não faz parte daquilo que está na videira, Ele poda, porque Ele não quer que nós nos atrapalhemos no nosso desenvolvimento como ramos ligados ao Senhor. Então, se tem alguma coisa que precisa ser cuidada da nossa vida, nós precisamos nos ligar a Cristo. E ligados em Cristo, nós vamos ter o cuidado necessário que nós estamos precisando para a nossa vida. E nós vamos produzir frutos. E ali nós vamos nos desenvolver ligados a Cristo. Em terceiro lugar, temos que estar ligados em Cristo. Ele é a ligação possível de um relacionamento com Deus. Ah, mas eu tenho um relacionamento com Deus, sim. Eu sempre faço as minhas orações. Todas as orações, elas só podem ser aceitas no nome de Jesus. Se não forem no nome de Jesus, elas não são aceitas. A Bíblia ela diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração dos justos, alguém é justo? Quem é justo nesse mundo? A própria Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, como a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos? Porque nós podemos chegar diante de Deus justos através de Jesus que nos justifica. Só podemos ser justificados em Cristo. Então, nós só podemos ter um relacionamento com Deus quando nós nos ligamos a Cristo. Mas não é qualquer ligação, não, é uma ligação espiritual, é uma comunhão na qual nós estamos o tempo todo ligados com Cristo, recebendo de Cristo e direcionados por Cristo. A raiz é Cristo. Onde está a raiz da minha vida? Está em Cristo. Onde está a raiz do meu casamento? Está em Cristo. Onde está a raiz dos meus negócios, de tudo aquilo que eu tenho? Está em Cristo. A minha vida toda está em Cristo. Não tem um lugar que não esteja em Cristo. É assim que nós devemos olhar para a ligação que está em Cristo, porque só assim nós teremos um relacionamento com Deus.
É impossível ao homem se relacionar com Deus se ele não tiver em seu coração Jesus Cristo como seu Salvador e estar ligado com Cristo. É impossível. Então, para que você esteja realmente no relacionamento com Deus, aceite a Cristo como seu Salvador, porque só em Cristo é que há um relacionamento com Deus. E em último lugar, Jesus ele diz que nós daremos frutos. Pastor, como é esse fruto? Em primeiro lugar, o fruto é a identificação de que nós estamos ligados com Cristo. Aquele que não dá o fruto, ele não está ligado com Cristo. Ou se está ligado com Cristo e ele não está dando fruto, ele pode ser arrancado e jogado fora. Não é assim que a parábola diz? Espera aí, então há pessoas que podem se ligar a Cristo e eles, mesmo assim, serão arrancados e jogados fora? E o processo é arrancado, jogado fora, juntado e jogado no fogo. Por isso que eu estou falando que muitas das pessoas estão dentro da igreja, mas não têm um relacionamento com Cristo. Reflitam nisso, irmãos. A ligação com Cristo deve ser algo realmente que nos prende a Ele. É algo muito sério. Ele não quer um relacionamento qualquer. Ele quer um compromisso, porque Ele assume um compromisso com a gente. Ele tem uma aliança, Ele faz uma aliança. Vamos voltar à aliança. É Deus que está propondo a aliança, que está em Cristo. Aí minha aliança está aí, ó, é Cristo. Então eu preciso ter um compromisso com essa aliança. Quando você casa e coloca uma aliança no dedo, não é apenas um objeto, é a representação de que você está sendo fiel a alguém, de que você pertence a alguém, você está ligado a alguém. E ele fala que o resultado natural, o ramo que permanece na videira, ele dá muito fruto. Uma outra coisa que acontece com o ramo que está na videira é receber aquilo que pedimos. E o texto diz tudo aquilo que pedimos. O resultado também é o reconhecimento de que ele está dando fruto, ele é um discípulo meu. Que se não está dando fruto, ele não é meu discípulo. O resultado é alegria, e a alegria completa. Não é apenas uma alegria que é passageira, uma alegria que supre apenas parte do nosso ser, é uma alegria que toma todo o nosso ser, e essa alegria é completa. Então, estar ligados à videira é ter a certeza de que nós seremos, ou nós teremos uma alegria que Deus nos dará, que será completa. Mas pastor, o que esse fruto ele produz em nós? Aí Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, a partir do versículo 19, Gálatas 5, 19, ele finaliza para nós essa reflexão na palavra de Deus, dizendo o seguinte: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião e as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, e já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Eu já li isso daqui certa vez
uma pessoa, essa pessoa ela viu que estava dentro dessa realidade aqui, daquilo que estava produzindo a natureza humana. Ela falou assim: eu estou aqui. Eu falei: não sei, o que você acha? Aí ele saiu com uma reflexão na sua mente. Nós estamos aqui, se estamos, não podemos estar. Por quê? Isso é fruto produzido pela natureza humana. Mas ele continua dizendo: mas o fruto de Deus, que Deus, o Espírito de Deus produz é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Aquele que produz o fruto do Espírito tem também o Espírito de Deus controlando a sua vida. Estão debaixo desse controle. E olha, o ser humano, ele, quando se fala dessa questão do controle, de se submeter, de obediência, o ser humano, ele muitas vezes não aceita isso. Não, a vida é minha. Não, não quero me submeter. Eu não quero que Deus controle a minha vida. Então você nunca receberá essas coisas que o fruto do Espírito produz. Você nunca vai poder estar ligado em Cristo. Nós precisamos nos ligar em Cristo Jesus, porque Ele é a videira verdadeira. E nós precisamos da vida que sai dessa videira para que tenhamos vida. Porque sem essa vida nós estamos mortos, mortos espiritualmente, mortos para a eternidade. Mas em Cristo teremos alegria completa e teremos vida. Vamos estar louvando ao nosso Deus com mais um cântico. E logo depois, eu estarei convidando aqueles que estão aqui na igreja, que querem ter um propósito maior diante do Senhor, às vezes querem nesse instante colocarem diante de Deus, se Deus falou alguma coisa ao seu coração, para que eles se dediquem mais ao Senhor, ligados mais ao Senhor, procurando fazer a sua vontade. Venham nesse momento, crentes ou não, é um momento de compromisso. Eu quero ter um compromisso maior com Deus, quero assumir esse compromisso. Não é para que nós recebamos nada de uma bênção especial em uma área material, não. É uma bênção do compromisso com Deus. É buscar isso diante do Senhor nesse momento. Ligar realmente a nossa vida à videira verdadeira, para que Deus, Ele cuide de nós, para que tenhamos muitos frutos em nossa vida. E o cântico é: faz chover. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao nosso Deus. Aqueles irmãos que querem assumir um compromisso com Cristo, nós vamos orar juntos aqui na frente. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, você pode vir aqui também à frente, e nesse ato você vai estar dizendo para o Senhor: Senhor, o Senhor é o Salvador da minha vida, eu quero me ligar ao Senhor. Nós vamos deixar você bem à vontade para você vir à frente, assumir um compromisso com Cristo, fazer um propósito com Deus. Olha, o propósito é algo muito importante na nossa vida. Quando nós nos dedicamos a um propósito, e é algo que nós firmamos em nosso coração, esse compromisso, ele não precisa ser cobrado por ninguém, porque em primeiro lugar nós não fomos forçados a esse compromisso. Nós fomos levados a esse compromisso porque aceitamos fazer um propósito, uma aliança com Deus. Então nós vamos estar deixando os irmãos bem à vontade, aqueles que querem se entregar a Cristo como Salvador, que venham à frente nesse momento. Vamos estar louvando ao nosso Deus.
Ah, não, a música é Oceanos, né? Ah, tá, eu errei aqui. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença, oh, oh, em tua presença. 'Cause
descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Olha, é tão bom nós falarmos isso para Deus. Senhor, eu sou teu, o Senhor é meu. Mas isso só é possível em Jesus Cristo. Se alguém que está nos assistindo pela internet quer abrir o seu coração agora, abra o seu coração para Jesus. Se ligue na videira verdadeira. Só Ele poderia dizer isso: eu sou a videira verdadeira, porque Ele é o Filho de Deus. Só Ele pode dizer ainda hoje para nós: eu sou a videira verdadeira, porque Ele é Filho de Deus. Então nós podemos dizer com isso: eu sou teu e o Senhor é meu. Nós vamos estar cantando o último cântico, Te Adorar. Se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta se compara ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Dele, por ele, para ele
te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu gostaria que nós cantássemos pelo menos mais uma vez, do início ao fim, essa música, sem repetição. Enquanto os irmãos estarão cantando com o celebrar, eu estarei indo à porta para cumprimentar os irmãos. Aqueles irmãos que não se sentirem à vontade, pode dar um tchauzinho para o pastor, né? A gente entende que esse momento é um momento em que nós não podemos estar nos tocando, né? Mas os irmãos quiserem dar um toque no pastor antes da gente ir embora, né? Nos despedindo, os irmãos podem estar aí fazendo isso. Eu vou estar à porta despedindo dos irmãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, de agora em diante, para todos sempre. Amém. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. E dele, por ele, para ele são todas as coisas. E dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Só me resta te